O ano de 2024 está sendo marcado por mudanças globais profundas, nos mostrando que algo muito importante no mundo espiritual está por vir. Se não bastasse as ideologias contrárias à Bíblia, as questões ambientais e os rumores de guerra que aumentam a cada dia, o cenário político do planeta também está sendo transformado bem diante dos nossos olhos. E isso não acontece por acaso, mas sim por causa do cumprimento dos planos de Deus. Eu sei que a maioria de nós cristãos não gosta de misturar política com fé, e esse também não é o objetivo do meu canal. Porém, não podemos ignorar o mover espiritual que está acontecendo em muitas das grandes nações do planeta nessa área em 2024. Mas afinal de contas, qual é o plano de Deus ao permitir que aconteça tudo o que vem acontecendo com as lideranças políticas mundiais nesse ano? De que forma as forças espirituais estão agindo nesse cenário? E por que precisamos ficar atentos não somente ao que a Bíblia diz, mas também às notícias que vemos nos jornais e na internet? Nesse vídeo nós vamos encontrar respostas para todas essas perguntas e eu vou te revelar algo sombrio que quase ninguém está falando. Eu sou o pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu só peço para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, com orações e mensagens de fé e esperança. Agora sim, vamos lá. Ao que tudo indica, o ano de 2024 deve mesmo entrar para a história da política global com uma onda de transformações. Além de 64 países estarem se preparando para suas eleições nacionais, outras nações, como o próprio Brasil, estão profundamente envolvidas em questões dessa natureza. E isso deve afetar os rumos do planeta para sempre. Por exemplo, na França, uma nação que tem sido controlada por partidos de centro e de esquerda já há algum tempo, uma grande instabilidade foi instalada depois das eleições legislativas que aconteceram recentemente. As eleições legislativas são votações onde o povo escolhe os membros do parlamento francês, que é responsável por fazer as leis do país. O partido de Marine Le Pen, o Rally Nacional, que é conservador e defende os princípios cristãos, foi o grande vencedor no primeiro turno das eleições, o que gerou uma grande revolta daqueles que são contrários aos valores da família. Então, o centro, liderado pelo presidente Emmanuel Macron, e a esquerda tiveram que se unir para evitar uma derrota ainda maior no segundo turno. Ainda assim, o parlamento francês agora está dividido e a esquerda não tem mais o controle total, obrigando todos a trabalharem juntos para formar um governo. Por outro lado, no Reino Unido, os conservadores, que sempre tiveram o poder do parlamento nas mãos, perderam as eleições para o Partido dos Trabalhadores da oposição. Assim, a esquerda vai escolher o novo primeiro-ministro britânico, o que vai mudar a forma de fazer política dos ingleses. Já nos Estados Unidos, a situação depois do atentado que quase tirou a vida de Donald Trump e a desistência de Joe Biden na disputa pela presidência norte-americana parece estar definida. Ao que tudo indica, Trump será eleito presidente da nação mais rica e mais importante do planeta mais uma vez. Já na Venezuela, a situação é de muita tensão. Isso porque o ditador Nicolás Maduro ameaçou o povo contra uma possível derrota nas eleições e ele disse que haveria um banho de sangue caso a sua reeleição não fosse confirmada nas urnas. E apesar de todas as pesquisas apontarem a derrota do ditador, o Tribunal Eleitoral venezuelano declarou a vitória de Maduro com 51% dos votos. Mas existem grandes comprovações de que as eleições foram fraudadas. E por fim, aqui no nosso país, o aumento dos juros e por consequência da maioria das coisas que precisamos para viver, está fazendo com que boa parte dos brasileiros se revolte contra as políticas adotadas pelo Ministério da Economia. Inclusive, o ministro Fernando Haddad se tornou alvo de centenas de memes na internet que misturam humor e insatisfação do povo. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, por que você está falando de política mundial em um canal cristão? Isso não tem nada a ver. Mas é aí, meu irmão, que você se engana. Tudo tem a ver. Essas mudanças globais que estão acontecendo em 2024 mostram que a humanidade está passando por um período de transformação profunda e está muito claro que algo muito importante no mundo espiritual está chegando por aí. Muitos eventos atuais, como conflitos entre países e crises econômicas, lembram as advertências que encontramos na Bíblia. E ao olhar para essas transformações, não tem como não imaginar que elas não estejam ligadas às profecias que falam de um período de dificuldades antes de um novo reino mundial que terá um anticristo como seu grande líder. Uma passagem que tem sido muito pregada é a de Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras. Ele disse que esses eventos são apenas o início das dores.
E tudo indica que nós realmente estamos vivendo essa fase agora. E por fim, a Bíblia fala sobre um tempo em que as pessoas se voltarão para um líder que prometerá paz e segurança em meio ao caos. E nós vemos isso hoje com a confiança crescente em figuras políticas que surgem em tempos de crise, prometendo resolver problemas complicados e restaurar a ordem. Isso pode ser uma ação do espírito do anticristo que já estaria preparando o mundo para sua chegada. Inclusive, existe um acordo global para que o mundo seja restaurado até 2030. Mas a Bíblia diz que quando ouvirem falar de paz e segurança, eis que sobrevirá a grande destruição. Mas irmãos, mesmo diante de uma tempestade política criada por forças espirituais malignas, nós cristãos não devemos nos preocupar com tudo que vem acontecendo, porque o verdadeiro controle das coisas não está nas mãos desses líderes, mas sim do Deus Todo-Poderoso. Isso não é apenas uma mensagem de conforto, mas uma verdade sobre a qual nós podemos descansar, apesar de todo o clima de incerteza e tensão. E talvez você pergunte, mas pastor, como você tem tanta certeza disso? Irmãos, a história comprova. Reinos surgiram e caíram, mas Deus permaneceu no controle. Ao longo do tempo, a humanidade viu o surgimento e a queda de impérios, desde o poder do Egito e Roma antigos até os reinos medievais da Europa. E da mesma forma, reis se ergueram e morreram. Muitos governantes poderosos do passado vieram e se foram. Eles podem até ter deixado a sua marca, mas nenhum deles mudou a soberania do Senhor. Todos perderam seu lugar, menos o Rei dos Reis, que continua sentado em seu trono de glória. E a Bíblia nos lembra disso. O rei Davi, um dos maiores, se não for o maior líder de uma nação poderosa que já existiu, disse o seguinte no Salmo de número 22. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa sobre todas as nações. Amém? E a palavra de Deus nos mostra também que Jesus é o único Salvador. Nenhum político, seja ele do passado, do presente ou do futuro, conquistaram o que Cristo conquistou para nós, que é a nossa salvação e a certeza da vida eterna. Afinal, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, a nossa cidadania não está aqui na terra, mas sim no céu, onde o nosso Salvador está nos esperando. Ou seja, Jesus não faz parte de nenhum partido político, ele não é de esquerda e nem de direita, ele está além da política humana e trabalha em um plano muito acima das nossas preocupações terrenas. Além disso, essas passagens bíblicas nos dão a tranquilidade de que não importa quem esteja no poder, muito menos a situação do nosso país ou do mundo, é Deus quem sempre governa. E só mais uma coisa que precisa ficar muito clara aqui. Nós não devemos idolatrar nenhum político, seja ele de esquerda ou de direita. Todos eles são seres humanos, cheios de defeitos, até mesmo aqueles que se dizem cristãos. Eles têm pontos fortes e fracos, sucessos e falhas. Como todos nós, eles um dia estarão diante de Deus e prestarão contas de suas vidas e enfrentar o julgamento. Existe um Deus diante de quem todos os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, terão que prestar contas dos seus atos aqui na terra, principalmente aqueles que envolveram as vidas de outras pessoas, como os políticos, por exemplo. Os homens que começaram guerras por lucro, os que mentiram para conseguir o que queriam, os que manipulam mercados financeiros e destroem famílias inteiras para ganho pessoal, nenhum deles ficará impune à ira do Senhor. Eles podem até desfrutar e colher as recompensas do pecado e da maldade, criando em nós a impressão de que nada acontecerá com essas pessoas. Mas não é isso que vai acontecer. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, descreve o julgamento final. Nesse trecho, João, o autor desse livro profético, vê um grande trono branco e Deus sentado nele. Todos os mortos, grandes e pequenos, estão diante do Senhor. Livros são abertos, incluindo o livro da vida, e os mortos são julgados de acordo com as suas ações registradas nesses livros. Aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados e que por causa disso não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, que representa a segunda morte, um destino definitivo para aqueles que não foram salvos. Por isso, irmãos, devemos saber que a lei humana acaba falhando e beneficiando quem deveria ser punido. E é por isso que tantos políticos continuam prejudicando seus povos por puro interesse pessoal. Eles acreditam que nada de ruim acontecerá com eles aqui. Mas no tribunal de Deus isso não vai acontecer, porque o Senhor, o justo juiz, é perfeito. E para concluir, Deus quer também que nós nos lembremos do que está escrito em Daniel capítulo 2, que diz que Deus é quem muda os tempos e as estações.
demonstrando que Ele é onipotente e que as coisas sempre podem mudar segundo a sua vontade. E quando nós temos essa certeza, o medo foge do nosso coração e dá lugar à alegria de que um dia nós seremos governados pelo maior e melhor de todos os líderes, Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.